5 anos desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Comunidades foram varridas do mapa pela lama de rejeitos de minério. Tanto tempo depois, ninguém foi punido. E as vítimas seguem vivendo em casas alugadas sem receber as indenizações pelos danos causados no maior crime ambiental da história do país. A memória soterrada por montanhas de rejeitos de minério cobertas pela vegetação. Bento Rodrigues foi atingida por uma enxurrada de lama de rejeitos em 5 de novembro de 2015. Das 19 vítimas fatais, 6 moravam no vilarejo. Essa Mônica que você está conversando hoje não é a Mônica do dia 4 de novembro de 2015. A Mônica de hoje é a Mônica que a Samarco, a Vale e a BHP transformou. É uma Mônica amarga, é uma Mônica rancorosa. A Mônica morava em uma casa, neste terreno, no centro do Arraial. Do imóvel, só restou parte do muro de pedra. Hoje, ela mora com a mãe em um apartamento no centro de Mariana. Tanto tempo depois, Mônica não conseguiu sequer o projeto da nova casa. É que, segundo ela, a Fundação Renova, criada para gerir a reparação de danos provocados pelo desastre, não entrou em acordo com eles sobre uma construção inacabada, que ficava no fundo do lote da casa da família. A Fundação Renova, ela não quer reconhecer que a gente tinha uma edificação no mesmo terreno que estava sendo construída. Mesmo apesar disso já ter sido acordado e ter sido homologado, foram homologadas 82 diretrizes e 3 dessas diretrizes garantem essas edificações, esses indícios de construção. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, das 213 moradias que deverão ser construídas na nova Bento Rodrigues, apenas 2 estão em fase de acabamento. Este mapa mostra o reassentamento. As construções que devem ficar prontas, segundo a Renova, até o final deste ano, estão coloridas no desenho. O prazo de conclusão das obras era março de 2019, mas essa data foi adiada. A Justiça determinou então que a comunidade deveria ficar pronta em agosto de 2020. Deveria. A pedido da Samarco, uma decisão judicial adiou a entrega da nova Bento Rodrigues mais uma vez. O prazo agora vai até fevereiro do ano que vem, o que parece difícil de acontecer. O Ministério Público recorreu da decisão e quer que as mineradoras paguem multa de R$1 milhão por dia de atraso na entrega das obras. Essa multa é que vai servir para compensar os danos pelo atraso nas obras de reassentamento. A pandemia da Covid-19 atrasou ainda mais as obras. Em 23 de março deste ano, o trabalho foi suspenso. Máquinas e operários voltaram ao trabalho em 15 de junho. A gente esperava estar com 5 mil pessoas trabalhando nos 2 reassentamentos principais, Bento Rodrigues e Paracatu. Fomos voltando pouquinho a pouquinho e chegamos no montante aí de pouco mais de 1/3 dessa força de trabalho que a gente esperava ter. Em Paracatu de Baixo também só sobraram escombros. Construções que ficaram de pé mostram a altura em que a lama chegou. A nova comunidade ainda está em fase de loteamento. Uma demora reconhecida até pela Fundação Renova. É muito tempo. Agora é um processo inédito, Só a escolha do terreno, com a participação da comunidade, demorou mais de um ano. Então a gente tem um processo muito complexo, que é o que a gente acredita que deva ser. Mas essa participação dos atingidos no processo só foi garantida depois de longas batalhas judiciais. E as indenizações das vítimas também geraram polêmica nos tribunais. A Fundação Renova fez uma precificação, um tabelamento das indenizações, estabelecendo ali um preço para carro, para árvores, para produção, para casa, danos morais, etc. Só que esses valores foram definidos de forma unilateral. Uma assessoria técnica formada por profissionais sem vínculo com as mineradoras foi criada em 2016 para auxiliar as vítimas da barragem de Fundão e o Ministério Público nas ações de resgate dos direitos dos atingidos. A Caritas cadastrou 925 núcleos familiares. Outros 400 núcleos solicitaram cadastramento já em 2019 e ainda aguardam. Contudo,
Até hoje, só 345 famílias receberam indenizações finais. Ficou vários meses, mais de um ano, essa situação de incerteza, até que em fevereiro de 2020 o Tribunal de Justiça decidiu favoravelmente aos atingidos. Então, esse é um dos motivos pelos quais esse processo está atrasado. Enquanto isso, os futuros moradores de Bento Rodrigues não sabem até quando vão ter que esperar. Mauro tinha uma casa ao lado da moradia do pai. A expectativa não é nada animadora. A gente tem uma fala extraoficial de dentro da Renova que antes de 2023 a comunidade Bento não será entregue. Mauro faz parte da comissão formada por moradores de Bento Rodrigues. Ele explica que a relação dos atingidos com a Samarco por meio da Renova está desgastada, já que muitas promessas não são cumpridas pela mineradora. Hoje a Renova, infelizmente, ela não tem credibilidade junto aos atingidos. Ela vem fazendo propagandas altas na mídia, a fim de mover a opinião pública e as autoridades, mas entre os atingidos a credibilidade da Renova é praticamente zero. Para o Ministério Público, a estratégia da Samarco e de suas controladoras, Vale e BHP Billiton, é cansar as vítimas. A gente jamais poderia imaginar que ia ser assim. Por que está demorando tanto? Né? Para cansar os atingidos, para reduzir custos. Né? Então, isso tudo... Enfim, gostaria que vocês, que quando voltasse aqui tivesse tudo resolvido, mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Questionada sobre a situação da família da Mônica, que você viu na reportagem, a Fundação Renova informou que não comenta casos pessoais. Sobre a série de recursos na Justiça e a demora no processo de reparação, a Renova informou que o processo de indenizações foi iniciado em outubro de 2018, após um acordo celebrado em uma ação civil pública feita pelo Ministério Público. Até agosto deste ano, 345 pagamentos foram realizados, totalizando 161 milhões de reais. O governador Romeu Zema deve sobrevoar na tarde de hoje as áreas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Depois está prevista uma reunião com as famílias vítimas do desastre.